Pessoal, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos. Hoje, segunda-feira, última segunda-feira do ano de 2025, e é uma alegria, uma felicidade estar aqui com vocês para meditarmos juntos a palavra de Deus. Que bênção estar aqui, mais uma segunda-feira. Sejam bem-vindos, vocês, irmãos católicos, irmãos evangélicos, todos muito bem-vindos aqui para juntos lermos a palavra de Deus e refletirmos sobre o que Ele quer falar para o nosso coração no dia de hoje. Muito bom dia, Luiz, muito bom dia, Fábio, que Deus abençoe vocês, abençoe suas vidas e suas famílias. E pensando em final de ano, para muitos é um momento de muita alegria, muita felicidade, mas para muitos outros é um momento de aflição. A gente sabe que muitos passaram um Natal muito felizes, muito animados, mas outros podem ter passado um Natal solitário, um Natal triste, um Natal um pouco depressivo. E esse fim de ano também traz muita reflexão, muitas dúvidas para muitos colegas, muitos amigos que estão aí perdidos no caminho. O que vai ser e o que esperar de um ano novo? O que é realmente um ano novo? E só o Senhor Jesus Cristo que pode preencher esse vazio do nosso coração e responder essas perguntas. Para muitos, a virada de ano é um momento de muita tristeza. Você pode não acreditar, mas muitos passam um final de ano, uma virada de ano em muita tristeza, numa busca, num buraco no coração gigante, uma busca por respostas, por sentido de vida. Muitos aí estão como um barquinho à deriva, que não sabe para onde vão e pensar que vai começar tudo de novo e que vai começar um ano novo. Isso para muitos é motivo de tristeza, de angústia. E aí o Senhor vem nos falar. Eu vou fazer hoje a leitura aqui rapidamente de um parágrafo do livro de Santo Agostinho, que é a palavra que o Senhor pede para te falar hoje também. Bom dia, todos aí da Central de Promoções. E bom dia, Carol. Deus te abençoe, bem-vinda. O Senhor nos fala lá no livro de Santo Agostinho, no capítulo 1. Santo Agostinho fala assim: Tu nos despertas a deleitarmos-nos em teu louvor, porque tu nos fizeste para si mesmo, e o nosso coração estará inquieto até que repouse em ti. Bom dia, Gabi. Bom dia, Daniel. Obrigada, Carol. Bom dia. O Senhor fala assim, olha. Santo Agostinho fala lá, nas suas orações, ele fala assim para Deus: Tu nos despertas a deleitarmos-nos em teu louvor, porque tu, Senhor, nos fizeste para si mesmo, e o nosso coração estará inquieto até que repouse em ti. Bom dia, Totônio, meu amigo Luiz Antônio Araújo, seja muito bem-vindo. Nosso coração estará inquieto até que repouse em ti. Então, esse vazio que pode estar no teu coração, que pode estar aí te deixando aflito, pensando no que será esse próximo ano, esse ano de 2026, nunca o nosso coração vai estar repleto de trabalho, de alegrias, de bebida, de rua, mulherada, festa. Nada vai preencher dinheiro, nada vai preencher o teu coração, porque Santo Agostinho nos fala que o Senhor nos fez para Ele, e o nosso coração vai estar inquieto até que repouse no Senhor. O nosso lugar é repousar no Senhor. A gente pode ter tudo, mas se a gente não tiver Deus no nosso coração, a gente vai ficar nadando e vai morrer na praia. Bom dia, meu colega Guilherme Maiorga, veterinário. Bom dia, Lucas. Deus te abençoe. Então, se o nosso coração não estiver preenchido por Deus, a gente pode trabalhar, e eu falo por experiência, a gente pode trabalhar muito, a gente pode viajar muito, a gente pode fazer o que for. A gente pode estar no meio das melhores rodas de amigos, a gente pode estar tomando as melhores bebidas ou a maior quantidade de bebidas, que isso não vai preencher o teu coração. Nós fomos feitos para Deus e o nosso coração estará inquieto até que repouse nele, e é o que acontece com o evangelho de hoje, onde Simeão também é um idoso, um ancião,
que ficava lá no templo. E o Senhor falou para ele que ele não ia morrer antes de ver o Salvador. E ele ficava lá esperando para ver o Salvador. E quando ele viu Jesus Cristo, aquele menino, chegar lá no templo, aí ele falou: Senhor, já pode me levar, porque agora o meu coração já está repleto, agora eu já vi a salvação. E é isso que o Senhor quer para você também. Só o Senhor vai ser esse que vai te dar o preenchimento do teu coração, que vai preencher tudo, todo esse vazio que muitas das vezes está lá na nossa alma. Nós temos 3 dimensões que precisamos cuidar: o nosso corpo, a nossa alma, o nosso corpo, a nossa alma, que é a nossa psique, que é o nosso mental, e o nosso espírito. O nosso espírito nunca vai ser preenchido por coisas mundanas, nunca vai ser preenchido por coisas e prazeres que a terra pode nos dar. Precisamos de Jesus, de Deus, para preencher o vazio do nosso coração. Bom dia, Eduardo, que Deus te abençoe. E é assim que nós vamos hoje ler o Evangelho de hoje, que está em Lucas 2, do 22 ao 35. E assim como Simeão, que possamos estar preenchidos também, satisfeitos, plenos, quando nós virmos o Senhor, quando nós tivermos o Senhor no nosso dia a dia e no nosso coração. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Apresentação de Jesus no templo. Concluídos os dias da sua purificação, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentar ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. E para oferecerem o sacrifício prescrito pela lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Ora, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Este homem, justo e piedoso, esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava nele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que não morreria sem primeiro ver o Cristo do Senhor. Impelido pelo Espírito Santo, foi ao templo. E tendo os pais apresentado o menino Jesus para cumprirem a respeito dele os preceitos da lei, tomou-a em seus braços e louvou a Deus nestes termos: Agora, Senhor, deixai o vosso servo ir em paz, segundo a vossa palavra, porque os meus olhos viram a salvação que preparaste diante de todos os povos, como luz para iluminar as nações e para a glória do vosso povo de Israel. Seu pai e sua mãe estavam admirados das coisas que dele se diziam. Simeão abençoou-os e disse a Maria, sua mãe: Eis que este menino está destinado a ser uma causa de queda e de soerguimento para muitos em Israel, e a ser um sinal que provocará contradições, a fim de serem revelados os pensamentos de muitos corações. E uma espada transpassará a tua alma. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejamos perdoados nos nossos pecados e o Espírito Santo nos dê a sabedoria para compreendermos a palavra do Senhor e do Evangelho, para trazermos para o nosso coração, para a nossa vida e para os nossos dias. Bom dia, Daniela, seja bem-vinda. Bom dia, Eduardo, que Deus te abençoe, sejam muito bem-vindos. Bom dia, Pati, Deus te abençoe, bem-vinda. Então, a gente vê aqui, primeiro, a humildade, olha só. Mesmo Deus, Jesus sendo Deus, seu pai e sua mãe sabendo do milagre, sabendo de como foi essa concepção, sendo anunciados pelo anjo, vendo o anjo, vendo tudo o que aconteceu, desde antes da anunciação que Maria estava grávida, depois vendo sua prima, que era estéril, ficar grávida, depois sendo anunciados de que era para sair daquele lugar porque Jesus seria perseguido, vendo a chegada dos pastores que foram anunciados pelos anjos, depois vendo também a chegada dos magos, também direcionados por aquela estrela. Então, vendo tantos milagres, mas mesmo assim, quando se cumpriu a hora, eles foram lá para realizar o que era a lei naquele momento. Olha, a lei de Moisés,
concluídos os dias da sua purificação, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para apresentar ao Senhor. Mas ele já era Deus. Mas mesmo assim, mesmo Jesus já sendo Deus, foram levar o menino seguindo todo o ritual, tudo que a igreja naquele momento, tudo que a lei de Moisés prescrevia naquele momento. E a gente vê também que eles levaram um par de rolas ou 2 pombinhos como sacrifício. E isso, quem dava um par de rolas ou 2 pombinhos, eram as pessoas muito pobres. Então aqui, mais uma vez, a gente tem a certeza de quanto que José e Maria, eles eram pobres, eles eram humildes. Pensem agora, o Filho de Deus, aquele que vai salvar a humanidade, nascendo, vivendo num lar absurdamente pobre. Porque quem dava essa oferta aí eram as pessoas pobres. Então Jesus, pobre, humilde, vai lá, seu pai e sua mãe levam ele para o templo. Mesmo ele sendo Deus, mesmo eles tendo visto os milagres, sabendo de como foi a concepção e a geração, como foi gerado essa criança. Mesmo ele sendo Deus, bom dia, Leandro, Deus te abençoe, eles foram para o templo. E quantas das vezes nós, que precisamos tanto, que somos tão pecadores, tão miseráveis, precisamos da graça de Deus, ainda ficamos aí, fazendo corpo mole. Bom dia, Luan. Ficamos aí fazendo corpo mole para ir para a igreja. Sendo que Jesus, sendo Deus, sendo tão pobre, tão humilde, a pé, sem nenhum conforto, com tanta dificuldade, andando por aqueles desertos, por aquelas estradas tão ruins, passando tantos perigos, tantos perrengues, Jesus estava lá, sendo levado por seus pais para dentro do templo. E quantas das vezes nós, só o que precisamos, somos incapazes de fazer isso. Então fica também aqui, como eu comecei hoje, começamos o nosso programa refletindo sobre o que Santo Agostinho nos diz. Nosso coração vai estar inquieto até que repouse em Deus. A gente pode ter tudo na vida que o dinheiro pode comprar, mas se a gente não estiver com o nosso coração repousando em Deus, dentro do templo, dentro da igreja, seja você irmão católico, seja você irmão evangélico, o seu coração vai estar inquieto. Vai permanecer esse buraco, esse vazio na tua alma, e você vai chegar da mesma forma de 2024, 2025, 2026, talvez muito tempo mais para trás, ainda anteriormente a esse vazio no teu coração. E eu posso falar para vocês de carteirinha que esse vazio só é preenchido por Jesus Cristo. E nós jovens estamos aí sempre tão distraídos com tantas coisas que nos são ofertadas para nos distrair. O inimigo vem tentando nos distrair de todas as formas, mas a gente sabe, e o Senhor sabe, e essa criança, Jesus sendo Deus, foi levado para dentro do templo. Lá era o lugar do Senhor, mesmo ele sendo Deus, ele estava lá dentro do templo conversando com o Pai. Então que você também possa usar esse tempo, essa semana, faltam 3 dias para o Ano Novo, que seja o tempo de você buscar o templo, buscar a presença de Deus, buscar você irmão católico, você irmão evangélico, buscar o teu padre, buscar o teu pastor para conversar, para confessar os teus pecados e buscar uma vida nova. Bom dia, Ítalo, bom dia, Leandro, Deus te abençoe, Leandro, buscar uma vida nova. Dá tempo de fazer isso, meu querido, minha querida e meus irmãos, dá tempo de fazer isso. Esse vazio do nosso coração vai estar sempre inquieto, se ele não for preenchido por Jesus. E assim que a gente possa falar também, agora, Senhor, deixai o vosso servo em paz, segundo a vossa palavra, porque os meus olhos viram a vossa salvação, que preparaste diante de todos os povos, como luz para iluminar as nações e para a glória do vosso povo de Israel. Assim também que nós possamos ir em paz, quando o nosso coração estiver já na presença de Deus. Só assim alcançaremos a paz. Tudo que o ser humano busca, existe uma centelha divina que busca por essa paz, por essa alegria, essa felicidade, essa busca diferente dos outros animais, como veterinária. Os animais não têm esse instinto, essa necessidade de buscar essa felicidade constante como o ser humano. E nem conseguem pensar
no futuro, nem conseguem pensar em como vai ser depois que morrer. O ser humano consegue pensar nisso. E tudo isso só vai ser preenchido, todas essas nossas dúvidas, toda a nossa perseguição, nosso dedicar de tempo, de energia para buscar respostas, para buscar uma vida feliz, para buscar paz, para buscar essa satisfação, só vai ser preenchido e as respostas só virão a partir do momento que nós estivermos lá no templo, no lugar certo. Simeão foi impelido pelo Espírito Santo para ir para o templo. Esse homem justo e piedoso esperava a consolação de Israel. O Espírito Santo estava nele. Fora-lhe revelado pelo Espírito que ele não morreria sem primeiro ver o Cristo. E ele foi impelido pelo Espírito Santo para ir para o templo. Que nós também possamos ser impelidos a ir para o templo nessa semana. E é o que eu te convido. Vá para a igreja para buscar as tuas respostas. E não saia de lá como Simeão. Eu não vou morrer sem o Senhor me dar a resposta. Eu não vou morrer sem ver a glória do Senhor. Que o Senhor possa, sim, nos deixar sempre maravilhados como o pai e a mãe de Jesus. Eles estavam sempre admirados com as coisas que diziam do menino. Simeão os abençoou, falou que Jesus seria destinado a ser uma causa de queda e soerguimento para muitos de Israel. Ser um sinal entre os homens que provocará contradições, a fim de serem revelados os pensamentos de muitos corações. Onde o Senhor chega, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a luz das nações. Onde ele chega, nada mais fica obscuro. Então que o Senhor possa estar assim, habitando em nossos corações. Porque sem ele, nosso coração fica inquieto. E quando ele entra no nosso coração, que ele possa iluminar todas as trevas, todas as mentiras, todos os pecados que possam estar no nosso coração, que ele possa estar nos mostrando. Que o Senhor nos mostre nesse dia tudo que precisa ser retirado, faxinado do nosso coração, para ele de fato poder reinar, para ele de fato poder nascer. Esse é o verdadeiro nascimento de Jesus, é nos nossos corações. E assim, ele ainda já avisou Maria, e uma espada transpassará a tua alma. E mesmo assim, ela continuou firme, confiante, com fé no Senhor. Sabia que o Senhor já estava sendo avisada que o Senhor ia sofrer muito. Mas no terceiro dia o Senhor Jesus Cristo ressuscitou e está no meio de nós e quer permanecer. Nós que muitas das vezes fechamos o nosso coração, mas o convite de hoje é para que o Senhor possa estar em nosso meio, que possamos nos preparar para receber o Senhor. E só assim 2026 vai ser um ano diferente. Só assim 2026 será um ano cheio de paz, de prosperidade, de alegria verdadeira. Não tirando o fato de termos provações, de termos dificuldades. Aqui Maria, uma espada transpassou a sua alma. Imagina ver todo o sofrimento de Jesus Cristo. Jesus, mesmo sendo Deus, ele é pobre, desde que ele, lá nesse momento no templo, quando ele foi apresentado, seus pais lhe ofertaram um par de rolas ou 2 pombinhos, mostrando a pobreza. Então Jesus se faz pobre, está no meio da dificuldade, da simplicidade e também na dor na cruz. Então o Senhor sofreu as dores que nós sofremos aqui na terra. Sofreu muito mais, na verdade, porque nada na terra em relação ao sofrimento, à dor, à morte, se compara à morte de Jesus Cristo. Então, o Senhor não tira a dor da nossa vida, nem o sofrimento da nossa vida, mas Ele nos dá a força necessária e está junto com nós para atravessarmos os momentos de dificuldade. Que assim o Espírito Santo possa vir sobre nós, nos dando sabedoria, nos mostrando tudo que precisa ser mudado, faxinado no nosso coração, limpo do nosso coração, para que o Senhor de fato venha reinar. Nos dá força, nos dá esperança para atravessarmos os momentos de dificuldade e sabedoria para começar um novo ano na presença dele. Porque o nosso coração está inquieto até que ele repouse em nosso coração. Vamos juntos pedir assim o Espírito Santo sobre nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor.
Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei, Senhor, que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Senhor, aumentai em nós a fé, e fazei brilhar em nossos corações a luz do Espírito Santo. Que o Senhor te guarde e te abençoe. Bom dia, Isa. Seja muito bem-vinda. Todos que chegaram aqui, Juliana, Getúlio, todos vocês sejam muito bem-vindos. E até amanhã, com a graça de Deus. Um bom dia, na paz do Senhor Jesus Cristo. Um beijo para vocês. Até amanhã.